Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, episódio 2 da segunda temporada. Pros doidos que entram nesse vídeo sem saber nada do original, é basicamente um cara que morre, vai parar em um mundo de fantasia, ele tem um bando de arrependimentos, e a gente vai acompanhando a história dele aí, tentando não repetir os mesmos erros que ele cometeu na vida passada. E, bom, no episódio 2, o protagonista continua bem depressivo, deu uma melhorada lá no final do episódio 1, mas claramente não tá bem ainda. E, bom, teve umas cenas legais de ação, outras que ficaram bem aquém em comparação a como é descrito no original. Alguns ficaram até revoltados, no caso, por causa de uma comparação com o mangá, que tem um clímax aí que eu vou elaborar mais durante o vídeo, que era muito mais interessante, muito mais épico no mangá, e no anime ficou meio, bem mais ou menos. Tem uma parte da personagem também que explica por que ela tem uma implicância tão grande com o Rudels. Não é só porque ela é chata, não é só porque ela é tsundere, tem uma lógica por trás. Ali eles não explicaram até agora. Então por que cortaram isso? Será que eu não vou colocar depois? Eu vou comentar sobre isso também. E bom, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você tem vídeos extras toda semana. Já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Mushoku Tensei. O protagonista tá ficando famoso aí como Quagmire, que é um nome muito mais legal do que o nome que deram para ele na tradução Pântano. Nesse caso aqui, eu acho que teria sido muito melhor se tivessem deixado aí com um nome em inglês. A tradução tá correta. Quagmire pode traduzir como atoleiro ou pântano até, mas fica muito mais legal com o nome em inglês. Então deixa o nome em inglês. Mas infelizmente eles traduziram isso também na legenda. Mas é basicamente a mesma ideia, porque é uma magia que ele faz para atrasar os monstros e tal. É inclusive a primeira que ele usou no pai dele na luta lá da primeira temporada. Então ele pega e amolece o solo, então transforma num negócio parecido com um pântano. Então é uma magia que ele usa pra caramba aí de suporte, e aí ele ficou famoso por ela. Mas o nome Quagmire em inglês fica muito mais legal do que o que usam aí pra tradução em português. Fica muito, muito tosco. E bom, estamos chamando ele assim direto agora, ele tá ajudando vários grupos, é uma coisa que o anime não conseguiu passar bem. No caso, aquele cara que agradece a ele no começo, por exemplo, falando que se encontrar com a informação sobre a mãe dele, vai falar com ele. E esse cara, na verdade, recebeu a ajuda do protagonista em uma missão. O grupo dele recebeu. Então ele tá fazendo missões com vários grupos diferentes aí e tá ficando bem popular com isso, já que ele é muito forte. Então ele ajuda pra caramba esses grupos. E bom, com isso ele tá contando a história dele pra todo mundo que tá procurando a mãe dele. E quanto mais gente sabe disso, esse pessoal aí vai viajando pra tudo que é lugar e tal, falando com um bando de gente e pode acabar descobrindo algo sobre ela, e aí relata ele. E, bom, outra coisa que ele tá fazendo é malhando. Ele, no caso, tava correndo no começo aí do anime, ele até deu um nome pra cada perna dele aí. Ele também deu um nome pra cada braço dele aí, quando ele tá malhando lá, fazendo flexão. Ele comenta disso, alguns não entenderam, no caso, por que ele tá dando esses nomes aí. É o nome dos braços dele aí, todo orgulhoso dos brações dele aí e das pernas. Ele tá há meses aí, eles não deram tempo, mas ele já tá há vários meses nesse local aí, desde o primeiro episódio até agora. Então, já deu praticamente um ano, provavelmente, aí, desde que ele saiu daquela área lá, que ele tava com a Ares, onde a Ares foi embora, até esse momento aí. Então, que achou estranho, ele fica todo bombado, assim, do nada. Não é do nada, ele tá há meses aí nessa rotina dele de corrida e malhar. Porque ele acha útil também pra esse negócio de ser aventureiro e tudo mais, você tá em forma. E ele aprendeu isso com o pai dele. Não sei se vocês lembram, no caso, nos primeiros episódios da primeira temporada, o pai dele fica numa rotina exatamente disso, se manter em forma e tudo mais. E ele incentivava até o filho a isso. Apesar dele ser um mago e tal, e na maior do tempo ele realmente não usar a parte física, é importante você estar bem. Mas seguindo aí, com ele fazendo até missões bobas, bem simplórias, mas de novo, esse negócio aí da neve. Ele não usou magia no meio. Ele usou a mana dele para ativar um dispositivo, que esse dispositivo esquenta a área lá, e de acordo com a quantidade de mana, ele vai derretendo um pouquinho a neve devagar. Só que a mana do protagonista é tão forte, tipo, é tanta mana que ele tem, que derrete toda a neve direto lá. Inclusive no mangá ficou muito mais legal. Na verdade o mangá é uma adaptação muito melhor desse arco até agora em comparação ao anime, que tá uma adaptação meio mais ou menos. Caso tem coisas que eles cortam necessariamente, alguns vão alegar, pô, mas nem estão botando o opening, ou no caso o ending, eles estão usando tudo que podem do episódio. Sim. Então, um dos problemas é muita coisa que eles têm que aglutinar em um episódio só. Então, é difícil não cortar. O mangá tem mais liberdade. Então, tem esse argumento, eu entendo. Mas o ponto é, por exemplo, nessa cena aí,
mostra acontecendo um bando de coisa antes, mostra o protagonista, no caso, interagindo com vários grupos diferentes, no caso ele usando aquela magia que tornou ele famoso, no caso chamarem ele de pântano e tudo mais, no caso fica toda hora pedindo pra ele usar essa magia, inclusive, no caso ele pode usar outra coisa, pode atacar os bichos e tal, mas só querem que ele use essa magia, que ficou famosa dele. Então é engraçado isso. Mas bom, tem essa parte da neve também, ele não tem o que fazer porque tá uma nevasca forte pra caramba. Eles dão um contexto melhor da situação. Enquanto aí, no caso, só parece que não tem nada pra fazer, foi fazer aquilo. Mas tava uma nevasca e os grupos não estavam saindo de aventureiros. E aí ele, não tem nada pra fazer, pegou um trabalho lá só de ajudar a tirar a neve do local. Então ele vai lá e ajuda com a mana dele, inclusive, lá. Só que ele pega e tira toda a neve direto. Quer dizer, tanta mana, tanto poder que ele bota no aparelho que sai toda a neve direto lá, fica todo mundo impressionado. No anime não ficou com uma pegada tão impressionante assim em comparação. Mas eles adiantaram essa cena, trocaram algumas coisas de ordem, não afetou muito. Mas é pra dar aquela pegada do início, de mostrando o ambiente e tal lá, com aquela musiquinha da opening por trás. Não vai ter opening, só a música, com alguma situação do ambiente. Ele ajudando lá com o negócio da neve. Essa garota aí também é bem mais relevante, no caso, no original, em comparação a como deixaram ela no anime. É só uma garota que se machucou lá, ele, no caso, curou ela e pronto. No original, ela tava com os dedos praticamente congelados ali de ficar na neve e tal, ela é bem pobre, então tava tentando ajudar lá pra conseguir uns trocados. Então ele pegou e curou o pé dela. Tava basicamente apodrecendo já. Só que ela começa a chorar, dizendo que não tem dinheiro. E a gente descobre que tem pessoas que curam, no caso, contra a vontade dos outros, e aí deixam elas com uma dívida lá, porque eu te curei, você tem que me pagar, então você me deve. E aí se a família não pagar, a pessoa é escravizada, é vendida como escravo, então é pesado o negócio aí. E aí o protagonista obviamente não tá nem aí pra nada disso. No caso ele fala, não precisa pagar nada, então não deve nada a ele. E aí a garota fica felizona depois, até espalha isso, no caso. O nome dele tá ficando mais famoso ainda, até o pessoal mais pobre tá conhecendo ele também. E bom, segue aí aquele grupo, chama ele pra ir junto, essa loura principalmente aí, tá bem interessada nele, tá descarado isso. Só que no anime, cortaram muita cena dela. Ela pensa sobre ele um tempão aí durante o episódio, reflete em várias coisas. No caso, explica também por que ela tem tanta implicância com ele inicialmente, tem uma lógica por trás, por causa do nome dele, e no caso vem de uma família nobre. Eu não vou explicar aqui porque talvez consigam explicar no começo do próximo episódio, só tenham odiado a cena e no próximo episódio expliquem. Faria sentido se encaixassem lá. Mas se não explicarem no próximo episódio, aí eu comento. Mas é uma personagem muito mais bem trabalhada, se você lê até esse momento aí do mangá em comparação ao anime, que cortou todo o background dela, basicamente. E bom, ele vai junto com esse grupo de novo, eles são encurralados lá, e parece que ele vai ser abandonado, mas não. O grupo fica lá pra ajudar ele. Ele fica até feliz pra caramba com isso, porque ele não esperava, já que ele não faz parte do grupo como um usuário permanente. Ele é tipo um mercenário que fica trocando de grupo em grupo. Inclusive, outra coisa relevante que não explicaram é que ele não cobra quase nada. Ele cobra 10% do prêmio lá, no caso que eles receberem, pela ajuda dele, que é enorme a ajuda que ele dá. Os caras até falam que é muito barato isso, mas ele só cobra isso mesmo. Mas é porque o propósito dele é realmente se divulgar e tal lá, deixar as pessoas mais felizes possível com ele, agradar, exatamente para ajudarem ele no negócio da mãe. Então, por isso que ele cobra baratinho e tal, ele não tá interessado em fazer muito dinheiro, até porque ele já tem bastante aí da jornada dele com a Ares aí na primeira temporada. E bom, eles enfrentam as criaturas, tem umas ceninhas aqui e ali, legaisinhas, mas não é muito impressionante a batalha. Teve inclusive uma cena dela naquele trailer pre-made, que é desse cara aí, ficou mais legal no trailer pre-made em comparação a como ficou dentro do anime, ficou mais sem graça. Mas bom, aparece esse cara aí, porque o local onde ele tava se une a esse outro aí onde eles foram parar, essa caverna. Então ele achou que estavam roubando as presas dele, mas na verdade não era isso. Então ele pega e dá um soco naquele cara, mas depois pede desculpas. Você nota que ele é meio esquentado, mas não é aquele filho da mãe completo. Ele se arrepende das coisas, ele não quer o mal das pessoas, não é aquele vilãozinho. É só alguém muito esquentado, com uma personalidade muito difícil. É claramente o que o autor quer passar. Tanto que ele pede desculpa 2 vezes esse cara aí. Inclusive comenta lá que gostaria que ele parasse dar aquele sorrisinho e tal, ficar de boa. E em vez disso reagisse a levar um soco de graça como levou. Então ele fica até reclamando do como o cara é passivo quanto a ele. Inclusive o do Rudels também ele reclama. Tá revoltado com o Rudels, porque assim, dá pra notar que aquele sorriso do Rudels é extremamente forçado. Ele não tá se sentindo bem por dentro. E ele não gosta do Rudels em depressão. Por quê? Esse cara tem uma visão de que a vida tem que ser aproveitada, a vida é boa. Enquanto o Rudels tá naquele, fui abandonado e tal, pela Ares, e aí tá naquela bad lá dele que ele não sai. E aí o cara nem sabe o motivo em si, pode ser a mãe também, porque ele tá atrás da mãe, mas o cara não se conforma dele ficar dando aqueles sorrisinhos falsos pra todo mundo, tal, tentando agradar todo mundo e tal, aquele negócio de ele quer muito ser aceito por todo mundo, apesar de ser muito forte. Alguns até ficaram meio revoltados com isso. Pô, o protagonista é forte e tal, sim, o protagonista é apelão pra caramba, pô, não dá pra notar pelo final do episódio, já vou comentar aqui, mas ele é extremamente forte, meu Deus do céu, ele
No caso, parou uma nevasca. Então, o cara é overpower pra caramba, mas não é aquele overpower que se acha que se alguém vai se meter com ele, pega e já humilha a pessoa. Claramente, ele não é nesse modelo, nunca foi. E ele tá deprimido pra caramba, o que ajuda ele a não querer, basicamente, no caso, confusão com ninguém, ele quer ficar na dele lá, sem ninguém encher o saco dele. Mas, bom, segue aí, e uma missão que ele não foi junto com aquele grupo, porque ele vai de vez em quando, só não vai toda hora com eles. Ele até comenta que, logicamente, nem fazia sentido ele continuar indo com eles, porque ele já foi algumas vezes, já se deu bem com eles, ele já sabe da história dele com a mãe e tal, então o ideal é ele diversificar, e não ficar indo com o mesmo grupo. Não ganha muito com isso dentro do que ele procura. Mas, mesmo assim, ele vai. E, bom, nessa missão ele não foi junto com eles, e aí eles tiveram problema na nevasca e tal, deu muita coisa errada, e 2 deles morreram. Um deles é a Sarah, a loura. Só que não tem certeza sobre ela, o outro tem. A Sarah, eles estão na dúvida. E aí o protagonista sai lá na nevasca mesmo, sem eles saberem, ele para a nevasca, mas bom, ele passa pela floresta lá como se não fosse nada, arrebentando as criaturas lá que vão pra cima dele, até que ele é atacado por um Ent, que é uma árvore que se mexe, tem vontade própria. E bom, o Ent pegou a Sarah, que tá viva ainda. E, bom, o protagonista desvia de um ataque de gelo aí que vem desse Ent, que não entendeu isso. O Ent taca esse negócio de gelo aí, ele tem poder de gelo. E fora isso, ele tem as raízes dele, então ele foi tentando pegar o protagonista. Então tem essa cena que ficou muito legal, dele desviando de tudo pra ir até a Sarah. Essa cena ficou muito bem animada. Essa cena foi a mais impressionante que eu vi na segunda temporada até agora, em termos de animação. Gostaria de ver muito mais cenas desse tipo. Então, claramente, quando eles querem muito, eles conseguem entregar uma cena legal. Mas sim, tá devendo. Em vários momentos aí eu esperava algo a mais. A animação também tá bem consistente. O nível de detalhes oscila bastante. Quando tá com close mais perto, tá geralmente ok até. Não é que esteja tudo torto nem nada parecido. Mas, no caso, dependendo do nível de aproximação, às vezes eles simplificam até demais ou fica meio esquisito até. Então, claramente, teve um downgrade aí na verdade. As 2 continuações mais populares dessa temporada, pensando agora, tiveram um downgrade. Tanto Jujutsu quanto Mushoku Tensei. Pois é. Triste isso, né? Mas, bom, ainda assim, pelo menos eles estão entregando aí um pouco de cenas legais, em cenas de ação. Então não virou aquele anime que, no caso, tinha uma animação mega acima da média, e aí virou aquele negócio comunzão. Também não tá nesse nível ainda não. Mas sim, quem ainda tava na dúvida se iam manter o nível da primeira temporada ou não, não vão manter. Isso já tá bem claro. Então esperem um negócio mais abaixo aí, mas que ainda não vai ficar ruim. Só virar uma animação mediana que de vez em quando entrega um negócio acima da média. De qualquer forma, ele consegue salvar a Sarah lá, e aí é um negócio que, olha, quem dá uma olhada na adaptação para mangá vai ficar revoltado com essa cena aí, porque eles, nossa, simplificaram horrores essa luta. Ele fica um tempão lutando contra um Ent lá, uma árvore com esse poder de gelo, raízes e tal, aprendendo os padrões de movimento dela e tudo mais, até conseguir derrotar ela e salvar a garota. No caso aí não, ele só pega e desvia dos ataques do Ent, e aí vai lá, pega a garota e vai embora, foge. Totalmente diferente a dinâmica, comparada ao mangá, onde ele lutou realmente, teve uma luta bem legal contra esse Ent aí. Então isso aí foi bem triste. Pô, cortarem uma cena legal de ação, aí não, né? Mas bom, ele salvou a garota lá, curou ela. E bom, tem uma coisa que ele comenta, que tem algo errado. Isso aí é um negócio muito mais claro, tanto no original, no light novel, quanto no mangá. O que tá acontecendo? No caso, o que tá meio errado? É porque ele tá meio sem reação. Ele, no caso, vendo as pernas dela ali, ou quando ele vai tentar ajudar ela e acaba pegando ali na parte frontal. Então tudo isso deveria afetar o corpo dele, por assim dizer. E ele tá achando estranho que não tá tendo muitas reações. Ele, no caso, tá bem tranquilo quanto a esse negócio todo. Ele até diz um obrigado lá, ele curou ela e diz um obrigado a ela. Por que você tá agradecendo? Bom, ele tá agradecendo pela vista bonita lá que ela deu pra ele. Mas o ponto é que ele tá achando que tá algo esquisito. E isso é importante, você ficar meio, como assim e tal? E aí o que era esquisito, e ele comenta até que ele esperava mais reações do corpo dele, ele tá achando que não tá tendo essas reações porque depois da primeira vez dele com a Ares aí na primeira temporada, ele já tá mais de boa com isso. No caso, já é um cara experiente, que não fica mais tendo, no caso, reações aí no corpo por qualquer coisinha. Então a desculpa que ele dá pra ele mesmo é essa, no momento, mas tem uma relevância eles pegarem um pouco mais em cima disso, já que dá um foreshadow pra um certo negócio que vai focar mais no próximo episódio.
Para alguns que não notaram nada disso que eu tô falando aqui, vai parecer meio do nada o que vai acontecer no próximo episódio. De qualquer forma, ela agradece a ele no final lá, dá um sorriso e tal, e ele se sente salvo por aquele sorriso, ele ficou feliz realmente, no caso de ter ajudado ela ali. Ele até comenta em uma parte que talvez esse desejo dele de querer ajudar ela, que ele nem conhecia direito e tal, era porque ele se sentiu abandonado pela Aerys. Então ele não queria abandonar ninguém. Era um sentimento que ficou muito forte nesse negócio de abandono. Então ele se recusava a abandonar qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa que ele mal conheceu, que é, no caso, a garota ali. E bom, quando ela agradeceu desse jeito, sorriu pra ele no final, ele se sentiu bem pra caramba. Então ficou bem bacana a cena. No mangá também, na Light Novel, inclusive é uma cena que é desenhada na Light Novel, que é um livro em geral, tem poucas cenas desenhadas, mas essa é uma delas. É uma cena muito importante, ela sorrindo ali pra ele, e ele, no caso, se sentindo bem com isso, sendo um pouco mais curado da depressão que ele tava. Então, de novo, ele não foi curado do nada aí, no caso, depois do primeiro episódio tá bem, ele deu uma melhorada depois do primeiro episódio, mas continuou meio mal, mas deu mais uma melhoradinha agora. Então a gente tá vendo um processo gradual dele aí, se curando com o tempo. E, bom, depois do que ele fez por ela tá descaradamente lá apaixonada por ele. O final deixa bem claro isso. Algumas coisas já davam dicas que ela estava interessada, mas depois disso foi bem forte, né, o que ele fez. De qualquer forma, ele chega lá em casa e aí ele diz que deve ser a primeira noite que ele deve dormir bem. No caso de tão bem que ele ficou se sentindo. Então, final bem legal, ao som da ending aí. Então, não foi um episódio ruim. No caso, com as comparações que eu fiz com o mangá aqui, vai parecer, nossa, o episódio é uma bosta. Não. Mas quem conhece o mangá vai sentir falta de muita coisa. Algumas dessas coisas, como eu falei, por exemplo, o background da garota e tal, talvez tenha uma reflexão sobre isso no começo até do próximo episódio, porque funcionaria bem se colocassem lá. Então vou esperar pra gente ver esse próximo episódio aí se não colocarem isso, aí eu explico pra vocês e tal, de extra aí, no caso, qual era o background dela, por que ela tinha tanta implicância com o Rudels. Não é só com ele, vale dizer. Mas, bom, o ponto é que essa parte da luta é que eu fiquei mais cismado. Tipo, a luta era tão mais legal no original, então por mais que tenha tido uma ceninha legal ali que eles colocaram fluida, era pra ser uma cena muito mais bacana do que eles deixaram no anime, toda cortada e como se ele tivesse fugido da criatura em vez de derrotar ela. Então, ficou devendo aí, com certeza, na minha opinião, pelo menos. Em geral, eu classificaria até agora como uma adaptação mediana do material original. E, bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse episódio 2, tanto quem conhece ou o mangá ou a light novel, ou quem não conhecia nada, sentiu falta das coisas que eu comentei aqui, ou não, pra você foi ótimo episódio, comenta aí. E, bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.